Olá, sejam bem-vindos para mais um Papo para Casais no nosso canal Noemi Capelez. Eu já venho perguntar para Noemi algo que é da observação empírica dela, que é: Noemi, você tem observado ao longo da sua trajetória como terapeuta que a forma que os casais vêm se relacionando se modificou muito ou existe uma linearidade e pouco se alterou? Então, Ju, na verdade, 25 anos que eu sou terapeuta de casais, eu já sou formada há 37 anos, então é bastante tempo nessa caminhada, né? E claro que eu percebi mudanças nas relações de casais, nas relações, nos papéis, né? Como a gente pensa assim, porque sempre a relação de casal ela tem ali os papéis que cada um desempenha. Então isso foi mudando, porque quando eu comecei também, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma formação em terapia de casal, que eu acho importante para quem atende casal ter essa formação. Então eu fiz essa formação e eu comecei aí com o básico, né? E mesmo dentro da teoria do trabalho sistêmico com casais, a gente falava desses papéis, né? O papel do homem da casa, o papel da mulher da casa. Quando eu comecei a atender, a gente falava muito disso, né? Então, o que é o papel masculino? E a gente vinha mesmo de uma sociedade que trazia muito a questão do papel provedor do homem, né? E eu fui acompanhando e fui vendo as mudanças, né? Da mulher, que quem vai maternar é a mulher, que quem vai cuidar das crianças é a mulher, quem vai se ocupar da educação dos filhos é a mulher. Então, dependendo da linha teórica que a gente seguia, era muito isso que a gente colocava, né? O papel, inclusive quando a gente constrói genograma do casal, a gente construía, né? O homem tem um desenho lá que representa o homem, a mulher é um outro que representa a mulher. Então, isso tudo era colocado porque todo o relacionamento de casal, ele está embasado no relacionamento social, nos valores e nas crenças que são trazidos naquele dado momento histórico que a gente está vivendo, histórico e político e social, né? Então, todo esse movimento, toda a relação de casal, ela está dentro de um contexto maior, né? Então, o casal é um subsistema de macrosistema, né? De relações familiares que vão mudando através dos tempos, né? A mulher também tinha esse papel que era colocado o lugar que ela deveria ficar, como a mulher deveria se portar. Então, o que foi acontecendo? A coisa foi se modificando ao longo do tempo. E eu tenho visto no atendimento de casais tantas mudanças ocorrendo. Tanto o papel do pai no cuidado dos filhos, nas tarefas domésticas, na discussão do que fazer, discussão de sonhos e planos. Então eu acho que teve uma mudança bem significativa nesses 25 anos que eu trabalho atendendo casais. E de que forma isso tem alterado as relações? Você acha que tem trazido maiores conflitos ou maiores resoluções? Então, Ju, conflito sempre vai ter. Eu acho que isso é uma coisa bem importante a gente falar aqui. Que o conflito é uma coisa importante para que as pessoas evoluam, para que a relação também evolua. Então, ter o espaço e a possibilidade de você discutir uma coisa que você entende diferente da outra pessoa é extremamente importante. E casais só crescem quando eles discutem. Não existe um crescimento em qualquer relação. A gente está falando aqui de relacionamento de casais, porque o nosso canal é falar das relações de casais, né? Mas qualquer relacionamento, ele vai precisar passar por essas divergências de ideias. E que o crescimento, ele vem a partir do momento que eu tenho a liberdade de falar o que eu penso, que a outra pessoa tem a liberdade de falar o que ela pensa, e mesmo que nós tenhamos divergência de ideia, a gente ainda pode continuar juntos.
Não é, a gente não casa com ninguém igual a gente. Uhum. Isso é uma ilusão, né? Muitas vezes as pessoas vêm para terapia de casais e dizem, mas nós somos tão diferentes. Aí que é bom, aí que é colorido. Né? A construção. Tem tanta construção para fazer com duas pessoas diferentes, que vão trazer os conflitos, que vão trazer aquilo que mexe com a gente. Uhum. Porque no relacionamento, na fala, na relação com as pessoas, o que faz a gente crescer? Aquilo que sai da mesmice. Se alguém traz um novo, é esse novo que eu quero olhar. Uhum. Mas se alguém me trouxer uma coisa de sempre, vai ficar morno, monótono, sem graça. Então, o desafio no relacionamento, a construção dos relacionamentos, é que é extremamente importante. Uhum. E existe uma linha desse desafio, porque eu fico pensando em pessoas muito divergentes, assim, com conceitos e formas de ver a vida muito diferentes. Eu fico pensando, como que se encaixaria esse quebra-cabeça? Então, primeiro que não encaixa, né? Quando a gente parte da ideia de encaixe, a gente já vê um homem como uma mecânica. A gente vê um ser como uma mecânica, e como o sapatinho de princesa. Então tem que encaixar o sapatinho na princesa para dar certo. Não precisa. A princesa pode andar pé descalço. Entendi. Aquele sapatinho pode realmente não dar certo. Então, o casamento não é só encaixe. O casamento é uma coisa muito complexa. É uma relação muito profunda e que muitas vezes não dá encaixe mesmo, né? Mas dá curiosidade, mas dá emoção para você pensar como é que dentre tantas pessoas que passaram pelo meu radar, eu escolhi essa pessoa. Interessante. Para construir uma história comigo. Então é importante a gente se questionar, por que eu escolhi essa pessoa? Porque durante a vida da gente, qualquer pessoa, passa um monte de gente no nosso radar. E a gente escolhe aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas que descasam e recasam, elas vão buscando aquele mesmo perfil. É onde conecta, onde se liga. É uma coisa muitas vezes muito inconsciente. A gente diz, eu não queria um homem assim, independente, mas você só casa com um homem independente. Como é que você não quer se você só casa com um homem independente? Eu não queria uma mulher assim, que quer viver as coisas do seu jeito, mas você só busca mulher assim. Não quero essa mulher briguenta, mas você só casa com Você só vai no mesmo lugar, né? Procurando ali, ó. Então, é porque a escolha não é uma coisa, não é como fazer seleção de pessoal, né? Que hoje tem muito isso, né, Ju? As pessoas vão lá pro Tinder, pros outros aplicativos aí, para encontrar a pessoa, que também é um lugar interessante para encontrar a pessoa, mas a pessoa vai lá tentando encontrar uma pessoa que se encaixa, né? Aquela coisa assim, então eu tenho essa função de marido, essa função de namorado, então eu quero um homem que seja assim, uma mulher que seja desse jeito, e aí eu vou lá, e vou buscar lá, e vou ver se aquela pessoa tem todos esses requisitos. Mas quando encontra a pessoa com todos os requisitos, normalmente não encontra com todos os requisitos, mas com grande quantidade desses requisitos, você olha e não dá química. Não dá química. Você chega e a pessoa diz, mas tá tudo bem, tem tudo isso, mas não... Sabe aquela coisa, não é isso, né? E muitas vezes você sai ali e vê uma pessoa e aquilo começa a conectar, e a pessoa vai ficando e vai trazendo novidades e vai trazendo desafios e essa construção vai acontecendo. Perfeito. Então, o relacionamento, ele é muito mais do que encontrar uma pessoa que preencha o currículo. Eu tô rindo porque recentemente a minha tia ela tem um ano mais velha que eu. E ela sempre procurou o mesmo padrão e perfil de homens. Naturalmente estava solteira há anos. Aí ela foi trabalhar em navio, fazem uns 2 anos que ela faz navio, ela é fotógrafa. E agora, recentemente, ela entrou num conflito pessoal porque ela se apaixonou por um homem que é o vice-capitão do navio, mas ele tem 47 anos, é um homem escocês, então a cultura dele é diferente da nossa, e ele tem um laudo autista, então ele tem toda uma construção de perfil muito diferente do que ela buscava. Mas aí o que? Conectou.
Então, mas e Deu aí que de a repente liga. é o desafio Foi dela desafiante pra pensar ela. assim, bom, eu escolhia esses homens e ficava tudo meio morno. É. E esse aqui mexeu, abalou com as Abalou, estruturas. ela ficou uma semana fechada nela, chorando, porque ela falava, eu não acredito que é esse homem que eu amo. Eu não acredito, eu nunca... Sabe aquela coisa de Sim. assumir pra você mesma que sim, o homem que você ama e que você quer pra sua vida é esse, com 47 anos, com o espectro do autismo, e que tá te fazendo feliz e que te ama como você jamais imaginou que seria amado. E é isso. Então, é bem essa coisa de pensar que a escolha de viver com alguém, de buscar construir uma história, tem que ser alguém que mexa com a tua estrutura, que te faça se perder nessa situação, que tu está num jeito cômodo, prático, mas vem alguém e abala com as tuas estruturas, te traz um outro olhar. Pode atender, ratinho. É isso. Então, quando você está disposto a construir um relacionamento, você precisa estar livre para qualquer coisa, para acontecer qualquer coisa. E você está atento para viver emoções diferentes e perceber o que tu sente estando com aquela pessoa. Então, é mais se permitir sentir do que usar o raciocínio. É claro que também, de alguma forma, você precisa olhar como é que vai ser sua vida com essa pessoa. Claro. Se você quer ter um relacionamento fixo e duradouro. Mas também tem tantos jeitos de viver um casamento que pode ser as diferenças, aquilo que não dá certo para viver junto, que traz muito conflito. Vocês podem encontrar um jeito que venha trazer uma forma tranquila de viver com outra pessoa, vivendo aquilo que é bom viver junto. E aquilo que a gente não pode conviver fica num outro espaço. Muitas vezes tem gente que não nasceu para casar e morar juntos. Tem gente que tem relacionamento, cada um vivendo no seu espaço. E tá tudo bem, pode ser um casamento, pode ser uma coisa que talvez assim, num dado momento eu preciso de recolher-me, ficar num lugar só meu. Então eu posso sair e viver essa outra coisa, ou silenciar quando eu preciso, e voltar e viver o relacionamento de novo. Então, tem tantas formas de se relacionar. Mas eu vejo que o relacionamento que cresce, que se modifica, e que hoje a gente está vendo muitos casais diferentes, é aquele que te dá a oportunidade de você viver coisas diferentes, descobrir novas potencialidades em ti, novos jeitos e novas formas de amar. Então, eu convido vocês a sair desse padrão que se vive muitas vezes e viver aquilo que realmente faz sentido para a tua vida. Então, por exemplo, quando você começou, né, a trabalhar como assistente, que existia ainda esse perfil de papel homem e mulher. O que a mulher deve desempenhar e que o homem deve desempenhar para ter um equilíbrio. Hoje, o que nós vemos, então, é essa desconstrução que foi feita, foi acontecendo, você acha, naturalmente, devido toda a questão globalizada, né, as ideias confluindo, as informações chegando, porque era da informação. Você acha que essa foi a construção que foi acontecendo mais rápida do que a gente podia processar? Eu vejo que assim, que foi acontecendo uma liberdade de existir. Eu vejo que hoje a gente tem uma liberdade de existir, de construir um relacionamento do jeito que você achar que funciona para ti, que é diferente. Mas também eu vejo que a gente está tendo um espaço de viver amorosamente. Perfeito. E de viver de jeito diferente, de poder dizer, se eu gosto de fazer determinadas coisas, eu tenho a liberdade de fazer. Então eu acho que é essa mudança que eu tenho percebido, principalmente assim, se a gente pensar, o papel do cuidado da casa se modificou totalmente. Hoje os casais, pelo menos o grande número de casais que eu atendo, a gente trabalha essa questão das tarefas domésticas, então essa divisão de tarefa, essa oportunidade do pai viver e vincular com seu filho, maternar a criança, isso é uma coisa hoje vista até com carinho, com amor, isso, né? Então, e essas mudanças que foram acontecendo, elas vieram contribuir para um relacionamento mais leve, um relacionamento mais com responsabilidade. É claro que ainda um culpa o outro pelo jeito que cuida da criança, pelo jeito que faz as coisas,
Isso ainda existe, mas Uhum. é uma coisa que se trabalha em terapia, que o jeito da pessoa fazer é o jeito dela, e que a gente precisa aceitar também que as coisas não sejam só do jeito de um ou de outro. Uhum. Então, essa mudança eu vejo que ocorreu. E eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho Sim. que a mudança foi para melhor. Eu também Eu concordo. vejo que as pessoas estão crescendo e incentivando o crescimento da outra de um jeito muito melhor. Então, eu acho que uma parceria, aumentou a corresponsabilidade nos Uhum. cuidados de tudo que envolve um relacionamento familiar e de casal. Perfeito. Então, eu vejo que se vocês também estão assistindo aqui e querem mudar isso, é só se deixar levar, se deixar entender e entender a pessoa que está aí contigo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, mas independente de ter gostado ou não, indique para outras pessoas. Vamos fazer esse canal crescer e assim vamos contribuir para os relacionamentos de casais amorosos e os relacionamentos de casais mais profundos. Até o próximo sábado. Por favor, vamos vibrar em amor, pessoal.